Fala pessoal, aqui é Vinícius Omano, analista de renda fixa na Suno Research, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre o Banco Pan, um banco que é bem famoso por emitir seus CDBs aí no mercado, em várias corretoras diferentes, e no fim desse vídeo a gente vai responder, se esse banco é seguro de se investir ou não. O antigo Banco Pan-Americano, que ficou bastante famoso por um escândalo que aconteceu há décadas atrás, ele mudou bastante desde então, desde 2011, o Banco BTG Pactual comprou suas ações e hoje é o principal controlador do banco. O banco é listado na bolsa, mas o seu controlador é o Banco BTG Pactual, com quase 75% das suas ações, sendo que os 25% restantes são de free float, que são as ações que circulam pelo mercado e os investidores vão trocando aí de mãos essas ações. Depois dessa grande reestruturação, o Banco Pan ele foca bastante nas classes, principalmente, classe C, D e E, uma classe mais carente da sociedade brasileira, e ele atua basicamente com quatro frentes de negócio, sendo as duas principais veículos e crédito consignado, mas também tem empréstimo pessoal, cartão de crédito e um pouquinho de seguros, como a gente pode ver aqui nessa imagem que a gente extraiu da apresentação de resultados do último trimestre divulgado pelo Banco Pan. Se a gente olhar para a carteira de crédito do banco hoje, a gente vai ver que o Pan atua principalmente com crédito consignado mais FGTS, aproximadamente aí 40% da carteira, 49% e alguns quebrados estão classificados ali no segmento de veículos, principalmente carros usados e motos, tá? Uma outra parte, um pouco menos relevante, cartão de crédito e empréstimo pessoal, e uma parcela menos relevante ainda, tem também um pouquinho de seguros, que é uma classe que tem entrado aí na carteira do banco. Dessas categorias que a gente comentou, veículos acaba sendo um pouquinho mais arriscado, mas é uma classe que o banco vem apostando bastante, inclusive no último ano, por conta também aí do cenário macroeconômico mais desafiador que a gente estava vivendo, as instituições financeiras não passaram ilesas desse cenário. A gente vê que os principais bancos aí do Brasil estão sofrendo com inadimplência, estão sofrendo com uma política de crédito mais restritiva, e com o Banco Pan, que é um banco médio, não é diferente. Então a gente vê que o segmento de veículos, apesar de ser um pouco mais arriscado nesse momento, é um segmento que apresentou uma rentabilidade e garantiu uma rentabilidade um pouco maior nesses últimos trimestres para o Banco Pan. Apesar disso, a gente tem aí 40% da carteira em consignado, que é uma frente de crédito que tem uma segurança um pouco maior. Apesar de muitas vezes possuir uma rentabilidade menor, justamente por conta de seu risco ser menor, a sua segurança acaba sendo interessante. Esse mix de produtos acaba sendo interessante para os bancos de modo geral. Bom, se a gente pegar a governança corporativa do Banco Pan, a gente vai ver que o conselho de administração é basicamente formado ali pelos executivos do Banco BTG Pactual, o que traz uma segurança bem interessante para o banco, já que o Banco BTG Pactual é um dos maiores bancos aí de investimento da América Latina, se não for o maior. Então isso traz uma inteligência para o Banco Pan e uma segurança de um controlador que é bastante robusto. Então, em caso de algum problema, necessidade de um aporte, de um aumento de capital, a gente tem uma segurança maior de que o controlador não deixaria nada tão ruim acontecer com o banco. Então, isso confere uma segurança melhor no quesito governança corporativa para o Banco Pan. Se a gente pegar as notas de crédito também atribuídas pelas principais agências de rating aí do mundo, a Fitch, a S&P e a Moody's, praticamente todas classificaram o Banco Pan como AAA em escala nacional. Então, dentro do Brasil, ele representa uma nota de crédito AAA, que é a nota máxima dessas agências de rating, e com uma perspectiva estável. Então, significa que na visão dessas agências, que são bastante respeitadas, esse banco tem uma perspectiva estável de segurar essa nota de crédito no ponto máximo por enquanto, tá certo? Com base nos números, nos resultados apresentados até aqui. É claro que a gente não pode se basear somente nessas notas de crédito para escolher um ativo, seja ele bancário ou corporativo, de qualquer emissor que seja, mas já é uma proxy interessante, já é mais um dado para a gente considerar na nossa análise. Falando da carteira de crédito, se a gente olhar para o gráfico que está aqui na tela, a gente vai ver que a carteira do banco atingiu 38 bilhões de reais em junho de 2023, sofrendo aí uma leve queda em comparação com março de 2023, o trimestre passado,
Só que se a gente olha e compara lá com dezembro de 2020, por exemplo, né, logo após a pandemia do coronavírus, a gente vê que a carteira cresceu bastante, né? Então, lá em dezembro de 2020, a carteira tinha aproximadamente 28,9 bi, né, numa carteira de crédito total, e em junho de 2023 essa carteira cresceu 10 bilhões de reais, chegando a 38,1 bilhões. Tá? Então é um crescimento bem interessante, considerando aí que todos os trimestres praticamente, né, tirando esses 2 últimos aqui, o banco conseguiu crescer a sua carteira de crédito, e a gente vai ver mais para frente que os resultados, o interessante, né, é que o banco conseguiu crescer sem que os resultados fossem prejudicados e que a inadimplência aumentasse muito. Então, às vezes, alguns bancos eles conseguem crescer a sua carteira, mas custa ali na parte da inadimplência, sobe um pouco o risco de crédito do banco, né, o risco da carteira do banco, e no caso do Banco Pan não foi bem assim. Então, isso é um ponto interessante também para a carteira de crédito da instituição. Se a gente olhar para a carteira por nível de risco, né, considerando que todos os bancos eles precisam classificar os seus clientes de acordo com faixas de pagamento, né, para fins de provisão também. Então, se o banco entende que um cliente ele é nível F, por exemplo, ele vai ter um determinado nível de provisão, né, sendo de AA até H essa escala, sendo que o AA é a melhor classificação e o H é a pior, né? A carteira por nível de risco ela se torna interessante da gente olhar, porque a gente consegue ver em percentual quanto que cada faixa desses clientes representa dentro da carteira. Então, se a gente olhar aqui para essa imagem que está na tela, a gente vai ver que, em comparação com o ano passado, né, de junho de 2023 para junho de 2022, a parcela de créditos entre E e H, né, os clientes menor classificados aqui na escala, ela cresceu um pouco, mas não o suficiente, né, quando a gente olha aí para o crescimento da carteira de crédito. Então, apesar dela ter crescido 0,8% nesse período, a carteira de crédito avançou muito mais, e essa diferença foi justamente para os clientes mais no meio do caminho ali, entre as faixas B e D, né, que não representam um atraso relevante nas suas parcelas, né, não é um atraso acima de 90 dias, que é um índice que a gente costuma considerar mais na análise de bancos, mas ainda assim não foi uma melhora. A gente observou uma redução leve aqui na carteira por nível de risco do Banco Pan, apesar de não ser algo relevante. Olhando também para a provisão, a gente vê que os níveis de provisão não mudaram tanto, apesar de terem subido, né? O que é uma coisa natural, já que a carteira de crédito se elevou bastante, e o nível de provisão, né, o quanto que o banco provisionou para possíveis perdas desses clientes, também acompanhou esse crescimento, né? Saiu aqui do ano passado de 2,32 bilhões para 2,45 em junho de 2023. Tá? Olhando também para a concentração dos devedores, que é uma coisa bastante interessante de se olhar, a gente vê que o banco ele segmenta os seus clientes entre os seus maiores devedores, né, os seus maiores clientes que detêm ali uma exposição no banco. Então, quanto menor esse número, teoricamente, é melhor, né, porque significa que por exemplo, os 10 maiores devedores aqui do Banco Pan concentram ali quase 2% da carteira, né? Mais especificamente 1,76% da carteira. Se esse número fosse 50%, por exemplo, significaria que os 10 maiores devedores, né, os 10 maiores clientes do Banco Pan, representariam metade da carteira total, o que é um risco bem relevante, né? Porque imagina se um cliente quebra, um cliente sai da base do banco, a carteira seria bastante impactada. Nesse caso aqui, a carteira está somente 1,76% dos créditos nos 10 maiores devedores, então significa que a base de clientes do banco é bastante pulverizada, o que traz um conforto a mais também para a instituição. E por fim, aqui na parte principal dos ativos, a gente costuma olhar bastante para o caixa do banco, né? O quanto que o banco tem de dinheiro disponível, né? Seja em caixa ou em aplicações interfinanceiras de liquidez, e a gente nota aqui no caso do Banco Pan, que do último trimestre para cá houve um crescimento muito interessante, né? O banco chegou a 4 bilhões de reais em caixa equivalentes de caixa, né? Principalmente aí em aplicações interfinanceiras de liquidez, tá? Justamente aí por uma mudança, né, na classificação de alguns títulos do banco, já que esses títulos em junho de 2023 se enquadraram com um prazo original, né, igual ou inferior a 90 dias. Então, quando os títulos se enquadram nesse tipo de prazo, o banco considera, né, essa linha como caixa
e aí teve essa mudança aí no último trimestre do Banco Pan, e isso significa que o banco tem 4 bilhões de reais em caixa, que é um valor bastante interessante, aí confere também uma segurança caso aconteça algum problema nas contas, né, do banco. Agora, olhando um pouco para os resultados, eu deixei essa tabela na tela para a gente conseguir analisar alguns números desde 2020 e falando de resultados, principalmente olhando para o ROI e para a margem financeira, que é basicamente a diferença, né, entre as receitas de intermediação financeira e as despesas de intermediação financeira, a gente vê que o banco mantém uma média ali de 17% aproximadamente de margem financeira líquida, o que é um bom número, tá? E no caso do ROI, a gente vê que apesar do ROI ter caído um pouco desde 2020, a gente vê que também que está próximo ali dos 2 dígitos, né? No caso do primeiro semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023, eu anualizei esses números, né, chegando aí próximo de 9%, 10%, tá? O que são números interessantes, ainda mais considerando o índice de Basileia, né, que é a última linha aqui da tabela, que mostra que o índice está próximo, na média também, nos últimos 5 períodos aqui que a gente está mostrando, próximo de 16%. Tá? E o índice de Basileia, quanto maior ele for, melhor para o banco, né? Mais seguro representa mais segura é aquela instituição, porque o índice de Basileia basicamente mostra, né, o quanto que o banco tem de patrimônio para cada real que ele empresta. Então, se ele tem 16%, por exemplo, significa que a cada R$100 o banco tem R$16 de patrimônio ali garantidos para a atividade fim dele. Tá? E um ponto importante é que o banco tem que tentar equilibrar, né, o índice de Basileia com o ROI, né, com o resultado, né, da instituição como um todo. Justamente porque se você tem um índice de Basileia muito alto, sobra pouco dinheiro para o banco fazer, né, as suas operações. Então, a ideia é que você tenha um equilíbrio, né, a instituição tem que ter um equilíbrio entre ROI e Basileia. Se tiver uma Basileia muito baixa e um ROI muito alto, tem alguma coisa errada. Se tiver um ROI muito baixo e uma Basileia muito alta, apesar de ser seguro, daria para ter uma rentabilidade melhor. Então, a ideia é que sempre busquem o equilíbrio. Tá? No caso do Banco Pan, eu acho que é um banco equilibrado, né? Principalmente antes de 2021, apresentava números melhores, mas dá para a gente entender o motivo dessas mudanças de número, justamente porque o cenário macroeconômico mudou muito e, como eu disse, né, vários bancos adotaram uma política mais restritiva de crédito, diminuindo assim a sua rentabilidade em alguns pontos. Tá? Apesar disso, o banco não diminuiu tanto quanto era esperado, quanto a gente vê aí na média dos bancos do sistema, né, os bancos médios e pequenos. E um outro ponto favorável aqui nos resultados do banco é que praticamente 100% dos números, né, do lucro líquido do banco vem de um resultado operacional. Então ele não é composto aí por números não recorrentes, um resultado não operacional. A gente vê aqui na tabela que praticamente todo o resultado é operacional, ou seja, ele vem da operação fim do banco, tá? Que é basicamente aquelas carteiras que a gente comentou, né? Financiamento de veículos, consignado, cartão de crédito, empréstimo pessoal e assim por diante, tá? Principalmente ali veículos e crédito consignado. E por fim a gente vê as captações do banco, né? Nessa tabela aqui que a gente está mostrando também por último aqui para a gente encerrar, e a gente vê que principalmente o banco se financia através de CDBs, né, depósitos a prazo. Então isso é uma coisa positiva para os investidores, principalmente pessoa física, porque significa que os bancos eles captam recursos emitindo CDBs. Alguns emitem mais letras financeiras, outros emitem DIs, né, eles atuam mais no mercado interbancário, outros emitem LCIs, LCAs, e no caso aqui do Banco Pan, a grande maioria são via depósitos a prazo, que são os famosos CDBs, né? Por isso que a gente vê várias ofertas aí do Banco Pan em várias corretoras diferentes, inclusive no próprio Banco Pan você consegue investir, mas em outras corretoras você também tem essa distribuição, né? E acaba sendo interessante para os investidores, principalmente pessoa física, tá? E para finalizar, considerando tudo que a gente falou, então passando pelos tópicos principais que a gente costuma olhar numa análise de banco, né? Que passa por carteira de crédito, né, qualidade dos ativos, governança corporativa, histórico de resultados, liquidez e estrutura de capital, né, que envolve Basileia e outros índices, a gente pode afirmar, né, que o Banco Pan, olhando os números de hoje, ele é seguro para você investir os seus recursos, né, como títulos de renda fixa. Apesar de você ter também a proteção do FGC, né, o que garante, né, e confere uma segurança ainda maior para esse investimento, é interessante sempre que você olhe e avalie
a classificação desses bancos, né? Justamente para você não ter problemas lá na frente. Um banco pode quebrar, você, apesar de ter a garantia do FGC, pode esperar alguns meses aí para ter o seu dinheiro de volta. Então é sempre interessante que você invista, né, em emissores que tenham aí resultados sólidos, uma carteira sólida de ativos, né, com uma boa qualidade, uma boa governança corporativa por trás, né, garantindo aí uma estrutura interessante no conselho de administração, na diretoria e tudo mais, e também que seja equilibrado em termos de liquidez e solvência, que é uma métrica muito importante para bancos, e também na sua estrutura de capital, já que é um setor, né, o setor bancário ele é muito regulado aqui no Brasil, né, o Banco Central atua muito de perto com as instituições financeiras e com os bancos médios não é diferente. Então, para finalizar, é sim seguro investir no Banco Pan, e para você que quer mais detalhes sobre a análise do Banco Pan, né, os números que a gente mostrou aqui, a gente já soltou um relatório exclusivo para assinantes a partir de Suno Premium. E se você quiser conferir, né, a assinatura Suno Premium, o que ela te oferece, você pode adquirir ela com um desconto, incluindo o cupom Suno Premium 25 Off. Tá aqui na tela, é só você digitar que você vai ter 25% de desconto na sua assinatura Suno Premium e conseguir acesso a esse conteúdo e mais milhares de relatórios. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo com análise de instituição financeira na prática. Deixa aqui sua sugestão também de uma instituição que você gostaria que a gente analisasse aqui na Suno. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.